Nessa aula nós falaremos especificamente sobre os nós manuais, que são aqueles nós que nós realizamos sem o auxílio de um instrumental cirúrgico, nós realizamos com as nossas próprias mãos. E esses nós são importantíssimos de você aprender, porque você vai aprender a aumentar a sua técnica, você vai aprimorar ainda mais a sua técnica, e eles são nós que são extremamente úteis quando você for fixar qualquer dispositivo externo, seja um tubo, seja um dreno ou qualquer coisa do tipo. Eles são extremamente importantes e aumentam demais a sua capacidade técnica. E a princípio eu vou ensinar para vocês dois tipos de nós: os nós simples e os nós duplos. Fazendo uma analogia, os nós simples são feitos, por exemplo, quando a gente está amarrando o nosso tênis, sapato ou o cadarço que a gente usa para amarrar qualquer tipo de sapato. Aquilo que nós fazemos no início, antes de fazer o laço, é um nó simples. Já os nós duplos é como se nós passássemos duas vezes o cadarço entre si. Então a gente vai formar um nó muito mais resistente. Esse nó normalmente ele é feito no início da sua sutura. Então ali logo no início, o primeiro nó normalmente é um nó duplo, já que ele é mais resistente, ele tem menor tendência a abrir logo no início e depois você conseguiria fazer os próximos nós. Falando primeiro sobre os nós simples, nós podemos realizá-los de três maneiras. Olha só as três maneiras que a gente pode utilizar. Então vamos lá, nós temos três formas de fazer nó simples. A primeira é como? Você vai segurar o fio, a minha mão dominante é a mão direita, então você vai segurar com a sua mão dominante, você vai segurar o fio com o polegar e com o dedo médio e vai deixar o indicador livre. Esse indicador ele vai lá na frente do fio e você vai passar esse fio por cima do outro. Então é como se você estivesse formando o número 4. Então, de novo, segura polegar e dedo médio, indicador lá na frente, passa por cima. Você vai ter formado um orifício aqui do número 4. O que você vai fazer? Puxar esse fio que você está segurando com a mão dominante para dentro desse orifício que você formou. E aí sim, esse nó pode correr. Então, vou fazer de novo. Polegar e dedo médio, indicador lá na frente, faz o número 4, busca o fio da mão dominante para passar aqui por dentro e pronto. Essa é a primeira forma que você faz o seu nó simples. E aí existe uma segunda maneira de você fazer o nó simples. Você vai segurar o fio com o polegar e o indicador e vai deixar o dedo médio solto. Então, quando você faz dessa forma, o fio passa por baixo. E aí você faz o número 4, mas você faz por baixo. Então, quando você segurar o fio com dedo médio e polegar, o indicador joga por cima. Quando você segurar com polegar e indicador, o dedo médio joga por baixo. E aí você vai puxar esse fio também da sua mão dominante para passar ali por dentro do orifício que você formou. De novo, você vai segurar com polegar e indicador, dedo médio joga o fio por baixo do outro, busca o fio da própria mão dominante e pronto. Existe uma terceira maneira, essa terceira maneira é uma maneira mais simples do que as outras duas. Você vai segurar o fio com a sua mão dominante, o fio inteiro com a sua mão dominante, e o indicador vai criar esse orifício ali, o número 4, igual da primeira vez, só que você não vai tentar buscar esse fio com o indicador. Na verdade, o que você vai fazer é passar o polegar por dentro desse orifício do número 4. E aí você vai jogar o fio da mão não dominante ali para o polegar e pinçar com o indicador. Na hora que você fizer isso, você literalmente roda a mão, rotaciona a mão para o indicador passar ali dentro do orifício e o fio e o nó está feito. Fazendo de novo, segura o fio com a mão inteira, indicador, passa o fio por cima, formando o número 4, polegar, passa por dentro do orifício e a mão não dominante que leva o fio para o polegar. Fez o movimento de pinça,
rotaciona o dedo para que o indicador entre ali no número 4 e pega o fio de novo. E está feito o seu nó. Agora que você aprendeu a realizar os nós simples, você vai aproveitar essa técnica e vai utilizá-la para os nós duplos. Então é importantíssimo você aprender e desenvolver as duas mãos na hora de fazer os nós, porque para fazer os nós duplos nós temos duas maneiras de fazer, e uma delas nós utilizamos as duas mãos de uma vez só. Então preste atenção como que nós podemos fazer as duas formas. Agora, para fazermos os nós duplos, que são aqueles nós que são passados mais de uma vez. Qual que é a maneira mais simples de se fazer um nó duplo ou um nó triplo? Como que você consegue fazer? Da mesma forma que a gente fez aquele nó simples, segurando com a mão toda o fio na mão dominante, passou o fio por cima, fez o número 4, passou o polegar por dentro ali do número 4, você joga o fio da mão não dominante lá no polegar e faz a pinça. Rotaciona a mão. Na hora que você faz isso, ao invés de você pegar aqui e finalizar o nó, você continua. Então você volta o polegar e passa de novo. E aí você faz o movimento de pinça, rotaciona o indicador. Ah, eu quero fazer um nó triplo. Volta lá com o polegar por dentro do orifício. Passa o fio da mão não dominante, fez a pinça, joga com o indicador e pronto. Você fez ali um nó triplo. E aí você pode fazer ou um nó simples, ou um nó duplo, ou um nó triplo, não tem problema. É só você, literalmente, passar o polegar e o fio quantas vezes você quiser. Então, por exemplo, um nó duplo, finalizado o nó duplo. E aí nós temos uma última forma de se fazer um nó duplo. E aí essa outra forma de se fazer um nó duplo, você precisa estar bem treinado naquelas duas maneiras de se fazer o nó simples. Então o nó simples que eu ensinei com o polegar e o dedo médio, passando o indicador e buscando o fio, essa é uma das maneiras. E a outra é o polegar e o dedo indicador segurando o fio e o dedo médio passando aqui por baixo e buscando o fio. Então você tem que estar bem treinado com as duas mãos para poder fazer isso. Por quê? Para o nó duplo você vai segurar com o polegar e o indicador e ele vai levar por baixo, ao mesmo tempo que com a outra mão você vai segurar com o polegar e dedo médio e o indicador vem por cima. Então, igual nós comentamos da primeira vez, indicador por cima do fio, dedo médio por baixo do outro. E aí, muitas vezes, vocês se confundem porque vocês tentam fazer algo aqui e não conseguem. Um dedo bate no outro. Então, quando vocês forem fazer o nó duplo, vocês jogam o fio, mas escorrega um dedo sobre o outro. E aí, os dedos eles têm que ficar com a parte posterior de encontro um no outro. Que aí, aqui você consegue pegar esse fio e aqui você consegue pegar esse outro fio. Então, voltando. Do lado da mão dominante, polegar e indicador, dedo médio por baixo. Na mão não dominante, polegar e dedo médio, com o indicador por cima. Faz o número como se fosse o número 4, né? Você está fazendo 4 ao mesmo tempo, escorrega um dedo no outro, parte posterior dos dois dedos, um de encontro ao outro, e aí agora você consegue puxar o fio. Então vamos de novo, que aqui o fio escapou, eu fiz duplo. Puxou o fio. Vamos de novo. Polegar, indicador, dedo médio por baixo. Polegar e dedo médio, indicador por cima. E busca o fio. Buscou os dois fios. Finalizado. Seu nó duplo. Então agora que você aprendeu como que realiza tanto os nós simples quanto os nós duplos, é extremamente importante que você treine repetidamente para não esquecer como faz para realizar tanto os nós simples quanto os nós duplos. Depende de muito treinamento, depende de você ficar repetindo várias vezes a técnica para que ela fique ali incrustada na sua cabeça e você não esqueça mais. E aí sim, você vai ter aumentado muito mais o seu leque de possibilidades na hora de fazer uma sutura ou de fixar qualquer dispositivo externo.